pessoal, agora nós estamos aqui, né, na nossa lousa, nosso quadro, nós vamos estar vendo sobre os triângulos da grandeza, tá certo? Então é o princípio básico que nós estamos aí da nossa aula. Então aqui nós vamos começar a nossa revisão, né, da nossa aula de hoje. Então você pode ver que o P, tá certo? Representando aí a potência, vai ficar o V, né, e também o I. O V é a tensão e o I é a corrente elétrica, tá certo? Isso aqui é importante para nós fazermos um cálculo. Se eu apagar aqui o P e eu quiser achar a potência de um circuito, né, simbolizando aqui eu apagando esse P, logo, então, se eu simbolizar isso, eu vou fazer um cálculo, tá certo? E esse cálculo ele vai ser baseado, né, nesse triângulo das grandezas. Isso aqui é importante para o eletricista, né? Você já viu lá nas nossas aulas, no módulo, tá certo? Então você vai ver essa importância. Então estou marcando para você aqui que o P, né? Se eu quiser achar aqui a potência, tá certo? E você vai ver que essa é uma das nossas grandezas elétricas, tá certo? E também ela é dada em watts, tá certo? Então com isso aí você vai conseguir enxergar. Se você olhar agora marcando para você aqui, o I ele vai representar a corrente elétrica, tá certo? Que é dada em ampere. Então, ou seja, você vai ter aqui a corrente elétrica. E também nós temos aqui o V, que é a tensão elétrica, né? Que é a diferença de potencial. Logo, a tensão elétrica ela é dada em volts, tá certo? Isso aí é o que nós temos sobre as grandezas elétricas. Esses cálculos, ele é presente, né, no dia a dia do eletricista. Então, como você viu lá no módulo 1, dentro do nosso curso Elétrica Prática Online, você pode perceber lá e observar essa importância de ter esses cálculos aí. Então, saber calcular a potência, né? Se eu saber calcular a tensão, saber calcular a corrente elétrica. Então, esses itens são itens importantíssimos para que você venha ser um eletricista de sucesso, né? Eu vou dar para vocês agora aqui alguns exemplos de cálculo, né, hipotético, mas como só a nível de revisão, né? Onde nós vamos conseguir aqui fazer essa revisão, que é a estrutura base do eletricista, são esses cálculos, né? Então, ou seja, o cliente liga para você e fala, qual que é a potência, né, que você precisa para calcular um determinado, né, equipamento. O equipamento está rodando, não tem marca de potência. Como é que eu acho a potência? Né, um exemplo, um motor está rodando e não tem etiqueta, mas como que eu acho a potência aí, né, desse motor? Então, tem que fazer um cálculo, né? Tem um equipamento consumindo a energia da casa, mas ele não tem uma etiqueta de potência, né? Então, através do cálculo das grandezas elétricas, você vai conseguir resolver isso, tá certo? Então, isso é importante, o eletricista ter essa ciência dentro da profissão, que ele vai precisar de dominar o triângulo das grandezas, tá certo? No segundo caso aqui, que eu estou marcando para vocês, a corrente elétrica. Se você olhar a corrente elétrica, e se eu precisar de calcular a corrente elétrica que está... Mas para que eu preciso, professor, de calcular a corrente elétrica? Você vai precisar de calcular a corrente elétrica para fazer dimensionamentos. Dimensionamento de disjuntor, dimensionamento de cabo. Isso tudo você vai precisar da corrente elétrica. Esses cálculos, eles são presentes diariamente na vida do eletricista. Então, isso é importante, principalmente do eletricista de sucesso. Aquele que segue técnicas e estratégias validadas, ele tem esse diferencial, que é através dos cálculos e de alguns, né, de algumas estratégias, algumas táticas, né, que nós ensinamos lá, quais são os nossos conteúdos bônus, você também tem acesso. E por último, nós temos aqui também a tensão elétrica, né? Então, todo equipamento, ele tem uma tensão para ele funcionar. E o que é a tensão?
é a diferença de potencial. Ou seja, se eu tenho um cabo fase positivo, fase, e o neutro, então eu tenho uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai dar 110. Ou também eu posso ter um 220, que são duas fases. Ou entre duas fases eu posso ter o 380. Ou entre duas fases eu posso ter o 440, 440 volts. São diferenças de potenciais, tá certo? Isso é importante entender e compreender que também a diferença de potencial, a tensão elétrica, ela é dada em volts. Isso é muito importante. Gravar isso, porque se você não souber o que é 110, o que é 220, isso aí pode te atrapalhar nas instalações elétricas.